Estamos de volta com o Agrofórum 2025. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos que estão aqui e também de quem nos acompanha online em todo o Brasil. Bom, o nosso próximo painel já virou tradição aqui em nosso evento, que é um bate-papo entre André Esteves, Chairman e sócio sênior do BTG Pactual, e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Então, Esteves, Mansueto, por favor, podem voltar ao palco. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, dando sequência aqui, após o break do almoço, para os nossos painéis da tarde. Então, começa sempre com a gente, não, Mansueto? Temos a missão de manter todo mundo acordado, o ambiente, eu acho que traz muitas incertezas, mas ainda para nós aqui que estamos debatendo no palco, né, transmitido para milhares de pessoas que estão nos assistindo, mas que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por todos que estão aqui conosco. Então, Mansur, vamos começar por onde aí? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse momento de Brasil, do que aconteceu esse ano. A gente terminou o ano passado numa situação muito ruim, os juros muito altos, uma expectativa de inflação que estava disparando, e o dólar 6,18. Mas a gente está hoje em agosto, o dólar hoje está 5,40, a gente teve um pouco de recuperação de bolsa, e a nossa moeda se valorizou. Como é que, no meio de tanta confusão, de tanta incerteza, e de um cenário ruim de juros tão alto, como é que o Brasil melhorou? Como é que os preços dos ativos melhoraram? O que explica isso? Bom, acho que tem muitas variáveis que foram colocadas. Primeiro, e muita gente tem perguntado isso para nós, né, Mansueto? O que aconteceu que o dólar teve essa valorização, o real teve uma valorização tão expressiva contra o dólar, sem nada de muito significativo no Brasil, talvez até negativo na margem aqui no Brasil? Acho que essa é a primeira pergunta que vale a pena explorar. Ora, na verdade, não aconteceu nada com o real. Aconteceu com o dólar. O movimento que o real fez, ele é muito parecido com outras moedas emergentes ou mesmo moedas de G7. Então, por exemplo, o peso chileno, o peso mexicano, andaram muito parecido com o real. O mais impressionante, se você olhar a relação, em vez do dólar real, euro real, ela está mais ou menos estável, com pouquíssima volatilidade. No fundo, o que aconteceu foi uma desvalorização do dólar americano em relação ao resto do mundo. Aquilo que a gente está sempre muito acostumado a ver, né? Puxa, a nossa moeda se desvalorizou em relação ao resto. Dessa vez, a moeda americana se desvalorizou em relação ao resto. Ora, por quê? Eu acho que tem dois motivos para isso. Um é que você tem um final de ano nos Estados Unidos muito positivo, né? Um entusiasmo, seja dos mercados financeiros, do mundo corporativo, ou do mundo como um todo, da agenda com a eleição do presidente Trump e com uma agenda mais ligada à disciplina de gasto do Estado, empreendedorismo, corte de impostos. Apesar de ter uma nuvem em relação à tarifa, que é uma crença antiga do presidente Trump, que ele, inclusive, praticou durante o primeiro governo dele na Casa Branca, mas de uma maneira que foi meio suave. Ora, e os preços do final do ano, eles passaram a carregar esse componente de otimismo nos Estados Unidos. E aí a gente tem que entender, mesmo antes desse período eleitoral, da expectativa da eleição do presidente Trump, aconteceu um fluxo de mercado de capitais, ou de capitais, buscando investimento financeiro, muito forte na direção dos Estados Unidos. Não é de hoje, não é ano passado, uns 4, 5 anos para cá, né? E os Estados Unidos ele funcionou
como um buraco negro financeiro, atraindo capitais do mundo inteiro. E não é do Brasil. Capitais que iriam para a Colômbia, para a França, para a Austrália, foram para lá. Por quê? Porque teve um mercado acionário, principalmente nos 3 últimos anos, com uma performance espetacular. Aonde no mundo você teve uma empresa que em menos de 2 anos gerou mais de 2 trilhões de dólares de riqueza, como foi o caso da NVIDIA. Então, os Estados Unidos se tornou um país liberal, empreendedor, impostos baixos comparados a níveis internacionais, comparados com a Europa ou com o próprio Brasil, inovação, liderança tecnológica, capital humano, país de 300 milhões de pessoas, excelentes universidades. Obviamente que isso floresceu a inovação por lá e, consequentemente disso, uma enorme geração de riqueza. Então, o dólar larga no final do ano passado, muito bem posicionado por esses fatores. Quando começa o governo Trump, a gente percebe que aquela agenda que todo mundo estava atrás, ela foi um pouco subordinada a uma agenda muito mais agressiva do que se esperava em relação a tarifas, né? Naquilo que ficou conhecido como Liberation Day, que na verdade não tem nada de liberation, no fundo eclipsou o resto da agenda. E a consequência disso foi um movimento de preços revertendo o que estava se desenhando anteriormente. Então, esse foi o ambiente de final do ano. E aí é importante dizer que, quando a gente fala de uma moeda, a gente sempre liga a moeda a atributos macroeconômicos, aí, de maneira secundária, a fluxo de capitais. Mas, muito raramente, a gente liga a um outro atributo, um atributo frequentemente esquecido, mas que tem uma relevância enorme, que é a institucionalidade daquela moeda. E nesse quesito, eu acho que os Estados Unidos deixou muita coisa na mesa. A maneira de lidar com parceiros históricos comerciais, ou mesmo aliados geopolíticos históricos, eu acho que criou uma certa insegurança em relação ao resto do mundo sobre os Estados Unidos, em relação ao resto do mundo em relação ao dólar. A inovação, as boas universidades, as empresas espetaculares, todas estão lá, não mudou, né? Essas grandes empresas americanas, elas estão perto do seu high histórico. Agora, a percepção de segurança, previsibilidade, institucionalidade, rule of law em relação aos Estados Unidos mudou. E isso é que fez o dólar se desvalorizar, como se desvalorizou no início desse ano. E eu ainda faço uma ressalva, numa situação muito curiosa, né? A taxa de juros nos Estados Unidos, comparado com o G3, ou seja, com a Europa e Japão, ela está muito mais alta do que esses outros países. Os Estados Unidos têm a taxa um pouco mais alta do que o Japão e do que a Europa. Só que, mesmo o padrão normal histórico, ela está muito mais alta, né? Arredondando os números, a taxa é 4, 2,5. Ou seja, tem um grande diferencial de taxa de juros para você estar em dólar. E, mesmo assim, os mercados globais fugiram de dólar. Obviamente que a taxa de juros não é um componente que se aplica ao Brasil. Aqui a gente tem hoje a maior taxa de juros do mundo, em países, vamos dizer, estáveis. Lembrando, né, a gente pode falar de política monetária aqui daqui a pouco, né? Mas a taxa de juros aqui é muito alta e quando o dinheiro sai por lá e começa a procurar alternativas, o Brasil vira uma boa alternativa. Então, daí a boa performance do nosso real. Um ponto importante, enfim, apesar dessa melhora que a gente teve no primeiro semestre do ano, quando o André explicou que foi um movimento muito de fora, foi um vento de cauda favorável que veio de fora, mas recentemente, no início de julho, a gente foi surpreendido com o tarifaço, num país que tem déficit com os Estados Unidos. No ano passado, o Brasil teve um déficit na balança comercial de 7,4 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Há 10 anos nós temos déficit com os Estados Unidos e fomos surpreendidos com o aumento de tarifa de 50%, depois o governo americano recuou um pouco. Mas a gente aprende em teoria econômica que quando você tem um país muito grande e um pequeno, e o país grande retalia o pequeno, coloca uma tarifa de importação, a melhor estratégia para o país pequeno é não retaliar de volta. Porque se o país pequeno retalia de volta, significa importações muito mais caras, o que impacta a inflação. Até agora, o efeito do tarifaço,
na perspectiva de crescimento, é uma redução muito pequena, uma redução de 0,1, 0,2. E o efeito de inflação até é de queda, é um efeito de queda, porque aumenta a oferta de produtos que eram exportados no primeiro momento. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de empresário, estratégia empresarial, não seria arriscado o Brasil retaliar de volta? Olha, como você disse, os Estados Unidos têm adotado uma postura unilateral, né, que eu particularmente não acho boa para os Estados Unidos. Né, eu acho que aumenta a arrecadação americana, mas existe uma percepção, e muito dentro da Casa Branca, não no Departamento do Tesouro, né, o Departamento do Tesouro lá é o Ministério da Fazenda, né, uma visão meio mercantilista do mundo, né, que o déficit comercial, quando você tem déficit comercial com outro país, você está exportando criação de riqueza para esse outro país. Ora, essa visão parece um pouco distorcida da realidade, né? Os Estados Unidos ele tem déficits comerciais estruturais desde o início dos anos 70. E, no entanto, ninguém foi mais bem sucedido que os Estados Unidos. Ou seja, essa teoria ela é autoimpugnada, vamos dizer assim. Né? Ela simplesmente não é verídica. Né? Pelo contrário, as evidências muito claras mostram que países de economias abertas são mais flexíveis, têm desemprego estrutural mais baixo e têm renda per capita mais alta. Portanto, não me parece fazer nenhum sentido essa visão. Agora, ela é a que está sendo implementada. Como eu disse, muito em cima de convicções de dentro da Casa Branca, não necessariamente no Ministério da Fazenda americano. Agora, dito isso, estamos vendo todos os países passar por essa confusão, cada um com a sua especificidade, com a sua pauta. O caso brasileiro talvez seja um dos mais específicos, né? Talvez comparado ao Canadá, né? Que é um aliado histórico, um vizinho. O Canadá é o vizinho dos sonhos, né? Não cria problema, um outro mercado consumidor, fluxo livre, país desenvolvido, lutou todas as guerras do lado dos Estados Unidos, sem reclamar, tem uma briga lá na rua, tal, não, vamos lá, estamos juntos, está tudo bem. De repente virou uma confusão. Então, se aconteceu isso com o Canadá, nós aqui também estamos vulneráveis e estamos vivendo agora esse episódio. No caso brasileiro, as especificidades são, primeiro, que nós não temos déficit com os Estados Unidos, superávit com os Estados Unidos, nós temos déficit, né? Não tem o menor sentido você retaliar tarifariamente um país que tem déficit com você. Parece uma coisa que não se aplica às leis de comércio internacionais ou mesmo à prática do bom senso. Mas, enfim, aconteceu. E o Brasil tem um déficit estrutural, né, há mais de 10 anos, consequente. Então, aconteceu isso. A segunda coisa é uma certa politização naturalmente indevida, de interferência em assuntos internos de um outro governo, o que eu acho que, obviamente, não é devido e o Brasil vai naturalmente ter a sua soberania. Agora, ter a sua soberania não significa não negociar, né? Não significa escalar as tensões. Né? Qualquer negociador responsável, você sabe a hora de fazer as coisas e a sociedade não ganha nada com a gente escalando. Como você disse corretamente, até agora o efeito macroeconômico dessas tarifas é nenhum. É claro que ele vai afetar um ou outro setor, uma ou outra empresa, de uma maneira importante, isso é chato, né? Tem aí um pacote do governo para amenizar dores localizadas, acho que tem alguma legitimidade nisso, mas do ponto de vista macro não vai mudar nada. Né? Vai baixar 0,1 de crescimento e baixar também 0,1 de inflação, né? Que esse tarifaço ele é deflacionário para o Brasil. Então, até agora não aconteceu nada, apesar de um headline muito negativo e da politização dessa postura, isso é uma coisa meio exótica ou, de certo modo, difícil de entender ou de aceitar. Agora, certamente, a postura que nós temos que ter é uma postura construtiva, né? Ter paciência, ter serenidade,
e operar para que as tensões baixem e não que as tensões subam, né? Eu acho que operar para que as tensões subam será um erro econômico, e eu acho que, apesar de parecer que possa render dividendo político, a história do enfrentamento, eu não concordo com essa visão, não. Eu acho que ela é um voo de galinha, pode ter o enfrentamento político já trazer um dividendo, mas eu acho que a sociedade vai cobrar solucionadores, né? e não criadores de confusão. Então, nesse sentido, eu espero que a gente siga numa linha de negociar, de novo, mantendo a nossa soberania, não deixando governos estrangeiros interferirem aqui. O Brasil é uma democracia funcional, com todos os seus defeitos, com todas as críticas, mas nós somos uma democracia funcional, uma sociedade aberta. Então, é dessa maneira que eu vejo. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil, que afeta qualquer produtor que está nessa sala, ou qualquer setor da economia, é uma taxa de juros muito alta. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo. A gente está com a taxa de juros básica definida pelo Banco Central em 15%, com a inflação esperada de 4,8%. Nós estamos falando de um país que a taxa de juros real é 10% ao ano. Qualquer país do mundo estaria em recessão. E a má notícia é que no próximo ano a taxa de juros real, mesmo com a queda, continuará muito alta, que o mercado espera que a taxa de juros Selic, próximo ano, vá para 12%, com a inflação esperada de 4%. Então, um juro real de 8% também é um juro real muito alto. Como é que, num contexto desse, a economia vai desacelerar, mas não vai ter recessão? Mas como é que, no contexto desse, os empresários investem? É hora de parar? Tem oportunidades? E o que o Brasil pode fazer para mudar esse cenário? Porque, realmente, havia um medo de, olha, será que essa nova direção do Banco Central vai aceitar uma inflação maior? Será que vai ser dovish? O Banco Central está provando no dia a dia a sua independência, tanto é que a gente tem uma taxa de juros real muito alta. Mas a gente precisa consertar esse problema. O que fazer? Olha, essa era uma pergunta melhor de eu fazer para você, né? Mas, dado que você largou na frente, eu vou responder e qualquer coisa você corrige. Eu acho que, primeiro, por que a taxa de juros está desse tamanho? A taxa de juros está desse tamanho por uma razão muito simples. A gente tem uma descoordenação entre política fiscal e política monetária. Como a gente é muito expansionista no fiscal, a gente precisa de muito juro para conter a inflação, né? A gente gosta de usar, tanto você quanto eu, uma analogia que é um carro que você está pisando no acelerador, mas com um pé, mas com outro pé você está pisando no freio. Obviamente que o carro não é funcional. Para ele andar, você tem que pisar muito mais no acelerador, ou para ele parar, você tem que pisar muito mais no freio. E é mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. Política fiscal expansionista, a gente tem que pisar muito no freio na política monetária, né? O juro está 15 para levar a inflação para 3, que está, vamos dizer, em 4,5. Não precisa ser um grande economista, coisa que, aliás, eu não sou, para entender que tem um exagero de juro real no Brasil, que custa para todo mundo que está aqui, né? Tem até uma falsa dilema de que, mas então isso é bom para os bancos. Não é, não. Esse ambiente de taxa de juros a 15 não é bom para os bancos. É ruim para todo mundo. Claro, para o rentista, para aquele sujeito, e vários aqui são clientes nossos, agem racionalmente, é o certo a fazer, que compra lá uma LCA, é muito bom para ele, né? Mas fora para esse investidor, pessoa física com liquidez, que compra um papel isento de renda fixa, é ruim para todo mundo, todos os setores da economia, inclusive o setor bancário. Agora, a boa notícia sobre isso é que essa taxa vai começar a cair. A gente, mal ou bem, com todo exagero, está fazendo papel de combater a inflação. Acho que você fez uma observação correta, meritória. Acho que o Banco Central ele está mostrando sua independência, pelo menos no campo monetário, o que eu acho muito bom, e está tendo efeito. A inflação está caindo, especialmente a expectativa de inflação está caindo, a expectativa de inflação do ano que vem está caindo semana a semana, e é sobre ela, a do ano que vem, do próximo, que a política monetária de agora ataca. A inflação de agosto será negativa, então a gente parece estar ganhando a batalha, e o juro pode começar a cair, ou em dezembro ou em janeiro, e muito provavelmente o juro vai cair ao longo do ano que vem todo. O que é uma boa notícia para todos nós. Sobre as oportunidades, obviamente, e por que a economia cresce? Porque nós aqui
todo mundo aqui, aqui no salão, se a gente fosse assim, tirar a camisa e mostrar as costas, todo mundo tem uma opção de lanhado aqui da taxa de juros histórica, né? A economia nos maltratou aqui durante várias décadas. A formação nossa, de todos nessa sala empresarial, 80% do tempo é vento contra, 20% do tempo bate uma brisinha, assim, meio de leve, tá, um ventinho a favor. Mas nós somos aqui, empresário brasileiro, os vencedores são maratonistas de subida, né? A gente, 3 quilômetros de descida e 39 de subida, né? Essa é a nossa história empresarial. Então, a turma aqui está acostumada a enfrentar esse tipo de ambiente. Agora, isso, no fundo, é uma boa notícia. Uma boa notícia por quê? A gente está mais ou menos aí no resultado primário zerado, o déficit fiscal é muito alto, porque a gente precisa de superávit primário para compensar a dívida, balança comercial francamente positiva, nenhum desequilíbrio em contas externas, Banco Central independente. A gente viu aqui, né, o painel dos governadores, a gente podia botar mais 4 ou mais 4, uma elite de governadores, eu diria, como eu usei aqui nessa safra, espetacular, muita concessão, muita privatização. A economia está indo, independente de governo central A ou B, a economia está indo. E com isso vem as oportunidades. Tem tantas empresas espetaculares aqui na plateia, tantas empresas que geraram muito valor para os seus acionistas, mesmo nesse ambiente árido. E o ambiente árido, ele parece que nunca passa, parece que nunca melhora, mas ele melhora. E, na verdade, o próprio Brasil melhorou, né? Se você olhar os 3 últimos governos, esse e os 2 anteriores, nós fizemos reformas muito importantes ao longo desses governos. Na verdade, o Brasil, durante o Covid, foi o país que mais fez reformas, né? A gente fez a reforma trabalhista, a reforma do BNDES, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma tributária, criamos o Banco Central independente, privatizamos 3 das 6 maiores estatais do Brasil, Eletrobras, Sabesp, Copel, uma do governo federal, outra do governo do Paraná e do governo de São Paulo. Então, eu acho que a gente está andando para frente. Inúmeras concessões, vários aqui são concessionários de portos ou estradas ou aeroportos. Então, a infraestrutura está melhorando. Você acompanha muito a evolução de investimentos. O investimento no Brasil está relativamente bem, principalmente o investimento de infraestrutura. Então, para mim, Mansueto, a fotografia ser difícil e a gente está... Nós vamos crescer o quê? 2 e alguma coisa por cento esse ano. A gente surpreendeu o crescimento nos últimos 4 anos, né? Ou seja, aquilo que os economistas previam em janeiro foi diferente do que aconteceu em dezembro. 4 anos seguidos. A gente sabe, né, Mansueto, que os economistas erram, né? Mas 4 vezes seguidas tem alguma coisa acontecendo. E alguma coisa positiva, porque a gente está errando para baixo e a gente está entregando para cima, o que é muito bom. E a demonstração disso são vocês aqui. Como tem um Brasil pujante vindo, um Brasil que tem vantagens competitivas, que tem solidez para entregar, capacidade empresarial para entregar, e que, se bater uma brisinha a favor, o negócio vai voar, né? Se vier um vento a favor, aí então que o negócio vai longe. Então, é esse ambiente que, indo no core da sua pergunta, que eu acho que é o ambiente que eu vejo como muito positivo. Então, para o investimento também. Ótimo. E vamos falar um pouquinho agora especificamente do setor agro. O banco, o BTG, tem se dedicado muito ao setor, teve um crescimento muito forte na nossa carteira de crédito dedicado ao setor. Hoje é mais de 30 bilhões de reais que a gente tem de crédito no setor, mas uma coisa muito importante, quando a gente tem nossas reuniões internas no banco, é a sua visão do setor agro e do setor de commodities no Brasil. Então, talvez nem todo mundo saiba, o BTG tem investimento também na parte de trading, de grãos. O BTG tem hoje um porto, uma concessão que foi feita no Porto Paranaguá esse ano, o que está dando bastante gás para a nossa perspectiva de crescimento na parte de grãos. A gente dá crédito, a gente faz operações especiais com o setor agro, e vamos reconhecer o seguinte: o único setor da economia do Brasil
que há mais de 30 anos tem crescimento consistente de produtividade, ano após ano, é o setor agro. Crescimento de produtividade acima de 3% ao ano nos últimos 30 anos, nenhum setor da economia brasileira chega perto disso, e um setor que hoje, e você destaca muito isso, André, eu queria que você abordasse, que é um setor intensivo em tecnologia. A gente ligava commodities, agro, produção agrícola no passado, como um setor pouco intensivo em tecnologia, setor tradicional, não é mais. Como é que você vê o futuro do agro e toda essa transformação pela qual o setor agro passou, inclusive, incorporação de tecnologia? Olha, é muito boa, até pelo título do nosso evento de hoje, que é o Agrofórum, e todo mundo aqui ligado ao setor. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que o setor agro, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha um certo preconceito, não negativo, mas era ligado a uma coisa assim, mais rudimentar, mais simplória, mais básica. E eu acho que o Brasil tem liderado uma revolução tecnológica sem precedentes no setor. Eu tive o prazer de atender um convite dos MAGE, ver a colheita do algodão uns 2, 3 anos atrás, e tenho passado essa experiência por aí. Você vê aquelas máquinas gigantescas, super sofisticadas, pilotada por um cara, um técnico super qualificado, e o cara colhe o algodão, processa o negócio a quente dentro da máquina, tem toda uma logística para como aquilo chega num silo, enquanto isso vai fazendo fertilização da terra, baseado num weather forecast, numa previsão de tempo tão sofisticada quanto a gente usa para operar no banco, por metro quadrado numa fazenda de 70 mil hectares. Ora, isso é altamente sofisticado. Alguém acha que para fazer esse copo aqui é mais complexo do que isso? Não é. Então, a gente fica muito obcecado com industrialização vis-à-vis o crescimento do agribusiness, e eu não tenho nenhum desse crescimento. Nós temos essa vocação, nós temos essa vantagem competitiva, e a gente tem que ser o melhor disso daqui. O Brasil, nos próximos 20 anos, o presidente da Cargill veio me visitar, global, almoçou lá comigo no banco, e ele estava mostrando um estudo, ele falou, olha, André, os próximos 20 anos, o delta de crescimento do consumo de alimentos no mundo inteiro, 80% vai ser preenchido pelo Brasil. Eu vou repetir, 80% do crescimento de demanda de consumo de alimentos no mundo vai ser feita por nós. Isso significa muita coisa, que temos mercados assegurados, relevância geopolítica. O Brasil ele é o maior provedor de food security para o Oriente Médio ou para a China. Então, é o maior produtor de proteína no mundo. Então, o maior exportador de 6 ou 7 commodities agrícolas do mundo. Então, é muito relevante e a gente não tem que ter nenhuma vergonha disso, ao contrário. Nós temos que nos encher de orgulho de termos essa capacidade. E nós, do BTG, pegando o segundo lado da sua pergunta, a gente sempre achou nós sempre fomos muito curiosos com o papel das trainees, e eles são nossos amigos, clientes, parceiros, contrapartes, e fazem um ótimo trabalho, mas ele também sempre achou que podia fazer esse trabalho, e acho que de uma maneira, a gente, por ser um banco, de uma maneira mais completa, né? Porque você tem mais clientes, mais produtos, mais cobertura comercial, e o acesso onde esses produtos chegam, a gente construiu. Então, a gente espera que ajude vocês todos a escoarem a produção. Somos disciplinados nos ativos fixos, né? Você mencionou a gente ter comprado lá o terminal no Porto de Paranaguá, que a gente está muito animado. Estava aqui o governador Ratinho mais cedo, que nos convenceu a participar lá da licitação. Tem outros que podem vir por aí. Então, nós estamos muito animados em prover infraestrutura, lato sensu, para esse mundão agro aqui produzir e vender através da gente. Então, como sempre, o banco, nós somos um óleo na engrenagem da economia brasileira, né? O nosso trabalho aqui é facilitar a vida de todo mundo que está aqui, seja financiando, seja trazendo uma oportunidade de investimento, fazendo M&A, abrindo capital.
ou simplesmente ajudando a escoar a produção. Então, esse aí foi mais um passo que a gente fez, muito focado no mundo agro, de poder ser esse óleo na engrenagem da economia brasileira. E para nós, aí, não é à toa, né, que esse é o nosso 4º Agrofórum. A gente está fazendo sempre um em São Paulo e um itinerante pelo Brasil, né? Nós fizemos alguns meses atrás em Cuiabá, hoje estamos aqui em São Paulo. A gente fez o primeiro em Cuiabá no ano passado, e fizemos aqui o primeiro em São Paulo há uns 3, 4 anos. E casa cheia, todas as lideranças do agro rodando por aqui, e para nós é motivo de orgulho e enorme responsabilidade poder estar discutindo com esse setor que se tornou, de longe, o mais relevante da economia brasileira. Há, às vezes, uma percepção equivocada que o setor agro não se preocupa com o meio ambiente. É justamente o contrário. O setor agro é um setor exportador e, justamente para ser exportador e chegar em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos, como Europa, necessita ter toda uma pauta de responsabilidade ambiental. E você conhece muito dessa área, você é do board de um comitê internacional que olha o meio ambiente há muito tempo. O BTG tem investimentos, de fundos de investimento em projetos de reflorestamento, e a gente sempre tem uma atenção muito especial ao meio ambiente. Mas como é que você vê todo esse debate de meio ambiente dentro do contexto agro? Você está vendo uma mudança positiva? Porque a gente vê um crescimento e uma preocupação de todos os produtores com o tema ambiental, da forma correta. Eu vou responder essa, depois eu vou passar a bola aqui para você, tá? Eu acho que a gente já viveu o pior momento dessa lenda de que para o Brasil exportar soja precisa destruir a Amazônia, né? Essa lenda que tentaram colar na gente, e eu acho que a gente saiu do pior momento, mas ainda não resolvemos. Ela continua eu caricaturei um pouco aqui, mas ela continua mais ou menos por aí, de que o sucesso do agro brasileiro tem a ver com o nosso insucesso na preservação ambiental. Eu acho que nem uma coisa nem outra, né? O Brasil, o que não falta são terras degradadas disponíveis para a expansão do agro. Outra coisa, a Amazônia está longe de ser o lugar ideal para você expandir o agro. Segunda mentira. Então, os 2 grandes biomas brasileiros que estão ainda preservados, que é a Amazônia e Pantanal, eles não são apropriados para o agro, né, estruturalmente. O que temos na Amazônia é um problema de dimensões sociais muito importante, que é um desafio para a sociedade, né, que é essa evolução dessas coisas erradas, né, da mineração ilegal, da ocupação da terra indígena ilegal, do tráfico de drogas, pesca ilegal, extração de madeira ilegal. Isso a gente precisa de law enforcement, né? Um governo que tenha, seja ele estadual ou federal, que, de fato, vá ter enforcement de impedir o errado de ser feito. Não tem nada a ver com agro, né? O grileiro que derruba a terra para ocupar um espaço, põe 3 boizinhos lá, ele não faz parte, ele não está aqui no seminário. Ele não é parte daqui. E, pelo contrário, eu vejo os grandes produtores, eles, seja de proteína, de grãos, com uma enorme preocupação de demonstrar as suas políticas de prevenção, no caso do gado, de rastreamento, de ter certeza de que nem um pedacinho de carne vem numa área dessa, e no caso dos grãos, de que nenhuma área relevante que foi ocupada tem a ver com a Amazônia ou com o Pantanal, etc. Então, ou mesmo Mata Atlântica, né? O nosso bioma mais atacado foi a Mata Atlântica, que foi dizimado, não tem nada a ver com agrobusiness, né? Ocupamos, sim, o Cerrado, que ainda tem até maciço cerrado, mas era um bioma um pouco menos, vamos dizer, destacado do que esses outros. Então, eu acho que isso é um falso dilema. Eu espero que... eu estou um pouco decepcionado com a nossa diplomacia. Foi falado aqui num painel mais cedo. Eu acho que a gente está aquém nessa questão dos Estados Unidos, eu acho que a gente está aquém na diplomacia, e eu esperaria um pouco mais da nossa diplomacia para vender o agro lá fora como ele deve ser vendido. É um negócio altamente tecnológico, profissional, competitivo globalmente, que hoje em dia não tem subsídio relevante,
e cresce com as próprias pernas, simplesmente pela competitividade natural. Então, isso daqui que eu gostaria da gente estar vendendo por aí e que merece ser vendido por aí. Então, é assim que eu vejo o ambiente. Bom, Mansur, mas agora vamos inverter aqui a posição. Você me perguntou ainda, mas se eu voltar para a economia, você me perguntou ainda cedo sobre as taxas de juros e, a despeito da taxa de juros, eu expliquei aqui por que todo mundo aqui sobrevive com a taxa de juros. Agora, eu falei também da surpresa com o crescimento ao longo desses últimos anos. Por que a gente, eu digo, qualquer um que faça, qualquer analista, subestimou o crescimento brasileiro 4 anos seguidos? Por que a taxa de juros a 15 não fez a gente entrar num ambiente recessivo? Qual a sua explicação para esse crescimento mais resiliente do Brasil? Claro que tem um lado da política fiscal que você pode falar, mas tem alguma coisa a mais aí acontecendo, não? Tem, eu acho que tem uma surpresa aí de mudança estrutural da economia brasileira, né? Vamos lembrar que há 15 anos atrás, quando a gente saía de um aeroporto aqui de São Paulo, Congonhas, ia para o Pinto Martins em Fortaleza, ou para Salgado Filho, em Porto Alegre, ou para Guararapes, no Recife, eram todos aeroportos infraero. O Brasil passou a fazer concessão plena de aeroportos. Hoje a gente tem uma competição muito grande em diferentes terminais aeroportuários no Brasil, o que melhorou o investimento e levou à competitividade. O Brasil mudou o marco regulatório de saneamento. A gente está num momento de taxa de juros muito alta, mas a gente vê várias empresas privadas na área de saneamento fazendo investimento de saneamento em vários estados no Brasil, inclusive naqueles que ainda têm um problema fiscal. Nós passamos um século que investimento de saneamento tinha que ser investimento estatal. E muitas vezes, quando o governo não estava bem das pernas, isso atrapalhava o investimento de saneamento, e hoje não. Hoje, mesmo alguns estados que ainda têm um problema fiscal, empresas privadas estão fazendo investimento de saneamento em decorrência da concessão de mudança que teve de marco regulatório. Nós temos hoje um Banco Central independente, que é fundamental, e a gente teve uma expansão muito forte, isso às vezes passa despercebido, do mercado de capitais no Brasil. Se a gente volta 10 anos atrás no Brasil, a principal fonte de financiamento de qualquer projeto de infraestrutura do Brasil era um banco público, BNDES. Hoje, nos últimos 10 anos, a gente reduziu o subsídio e teve um enorme crescimento do mercado de capitais privado. Vamos lembrar que em 2016, o total de dinheiro novo que era levantado via mercado de capitais no Brasil, em um ano era mais ou menos 110 bilhões de reais, nos últimos 12 meses, 800 bilhões de reais, e um mercado muito ativo de emissão de dívida privada. Todas essas mudanças, que parecem poucas, mas não foram, reforma trabalhista, etc., tudo isso talvez explique uma parte relevante da resiliência do Brasil pós-pandemia. Vamos lembrar que quando a gente saiu daquela crise econômica de 2015 e 2016, o Brasil ficou crescendo em média 1,4% ao ano. Isso foi o crescimento médio do Brasil em 2017, 18 e 19. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 3,3%, em 2021 cresceu 5%, em 2022 3%, em 2023 3,2%, ano passado 3,4%. Então, talvez essa surpresa que a gente teve em crescimento é o resultado do cumulativo de todas as reformas que o Brasil fez ao longo dos últimos 10 anos. Em relação especificamente a esse ano, porque a gente não está tendo uma recessão, porque uma parte é gasto público. Neste governo, o governo talvez tenha aumentado excessivamente o crescimento do gasto público federal. Quem fala isso não sou eu, são as tabelas do Tesouro Nacional, que é uma publicação oficial. Se vocês olharem essa tabela do Tesouro Nacional, de 2014 a 2022, o crescimento real do gasto público federal, em 8 anos, foi de 9%. Nos últimos 2 anos, o crescimento do gasto público federal, em termos reais, foi de 12%. Em 2 anos, o crescimento do gasto público federal foi superior ao que aconteceu nos 8 anos anterior ao início desse governo. Isso num contexto de mercado de trabalho com baixo desemprego, puxa a inflação para cima. Então, isso é um problema. Então, se por um lado o gasto ajuda um pouquinho o crescimento, mas não é sustentável, porque leva a situação de inflação lá em cima e taxa de juros alta. Por outro lado, a gente tem hoje um cenário de Brasil que os investidores na área de infraestrutura, as concessionárias, estão fazendo investimento, estão emitindo dívida, mas todos têm uma expectativa muito forte, que é a seguinte: em 2025, a taxa de juros do Brasil volta a ser um dígito.
como toda essa dívida que está sendo emitida hoje para fazer investimento é uma dívida baseada em taxa de juros flutuante, quando os juros cair, o serviço da dívida também cai. Mas, para isso, vai ser necessário o próximo governo, seja quem for o próximo governo, ter um plano fiscal de controle de gasto muito mais claro, porque 1 ano, 2 anos de juro muito alto, de 8%, 10%, a gente aguenta. 3 anos já vai dar um impacto muito forte na economia. Então, a gente ainda está com o efeito das reformas, um efeito a curto prazo de gasto público, efeito de mudança de marco regulatório que está ainda dando uma força no investimento em infraestrutura, mas se esse juro não cair lá na frente, rapidamente, nós vamos ter um problema muito grande. Então, assim, olha, 1 ano, 2 anos, o Brasil vai crescer? Vai crescer perto de 2%. A gente teve mudanças estruturais boas que aconteceram nos últimos 10 anos. O setor agro vai ter, nesse ano, nos últimos 3 anos, 23, 24, 25, nós tivemos as 3 melhores safras da história do Brasil. Então, isso tudo mostra uma economia que mudou para melhor. Mas, se a gente não resolver o problema fiscal, a gente vai ter um enorme problema lá na frente e aí o crescimento vai cair muito rápido. Ô Mansur, eu vou explorar um outro tema macro que a gente fala pouco, mas a gente vive um momento curioso, que é o emprego ou o desemprego. Ontem à noite a gente teve uma discussão muito boa, muito profunda, eu, você, o Samuel Pessoa, o Thiago Berriel, a Stephanie e os traders, sobre o desemprego. Para quem não se tocou, o Brasil está na menor taxa de desemprego desde que a série é medida pelo IBGE. Ou seja, o Brasil não vive desemprego hoje. O que aconteceu? E, por outro lado, isso não está criando pressão inflacionária. A gente está com uma inflação razoavelmente controlada, eu até vou te perguntar depois sobre a inflação. Ou melhor, você pode emendar já, porque uma coisa está ligada à outra, né? Geralmente, a principal fonte de pressão, o Banco Central americano, por exemplo, o Fed, tem colocado muito isso. O desemprego se apertar demais, falta mão de obra, os salários sobem, começa a ter uma pressão inflacionária. Aqui o desemprego está caindo, não está tendo essa pressão inflacionária. Pelo contrário, estamos vendo aqui uma inflação muito bem comportada, né? Eu falei ainda há pouco, a inflação de julho foi relativamente baixa, setembro será negativa e no ano vai ser aí algo razoável. Então, Mansur, o que se passa estruturalmente com o emprego no Brasil e onde é que nós estamos do ponto de vista de inflação? Vamos lá, isso é uma boa discussão. Há cerca de 1 mês no banco, a gente ficou bastante, enfim, interessado nesse debate, porque o que aconteceu no Brasil nos últimos meses, que teve impacto na inflação, foi o seguinte: em janeiro, fevereiro, março, a taxa de desemprego do Brasil cresceu, como era esperado, porque o Banco Central começou a aumentar os juros, encareceu o crédito em setembro do ano passado. Quando o crédito fica mais caro, claro que a atividade diminui e o desemprego aumenta. Então, o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março no Brasil foi o que está no livro texto de economia. A expectativa de inflação no Brasil no início desse ano era uma inflação de 6% e no próximo ano uma inflação de 5,5%, 6%. Isso era o cenário do Brasil início do ano. Janeiro, fevereiro, março, o desemprego aumenta, mas abril, maio, junho, o desemprego cai. E quando o desemprego caiu, a inflação esperada caiu. Hoje a gente espera uma inflação para o Brasil esse ano de 4,8%, para o próximo ano uma inflação em torno de 4%, com um viés de baixa, o que é uma notícia muito positiva, que isso está criando um ambiente para o Banco Central cortar juros. Todo mundo espera um corte de juros de janeiro, mas eu acho que no final desse ano nós teremos um debate muito profundo se o Banco Central antecipará ou não o início do ciclo de corte de juros no Brasil para dezembro. E o que aconteceu é que depois a gente percebeu, olhando dados de emprego, que teve uma mudança estrutural pela qual o Brasil passou. Antigamente, a gente falava o seguinte: olha, a taxa de desemprego no Brasil, que a inflação não acelera, é 10%. Então, o Brasil precisa ter uma taxa de desemprego de 9%, 10% para a inflação não acelerar. Possivelmente, isso mudou. A gente tem hoje, por exemplo, um emprego maior de jovens, porque os jovens estão encontrando emprego com mais facilidade em decorrência de toda essa revolução na parte de serviços, que inclui, por exemplo, Uber, motoristas de moto de entrega. O jovem, normalmente, a maior taxa de desemprego está entre os jovens. Quando esse jovem, mesmo com pouca qualificação, ele encontra uma ocupação, imediatamente, estruturalmente, a taxa de desemprego cai. Segundo, quando a gente olha por setor, tem 3 setores na economia
que tem um crescimento contínuo do emprego, independente de taxa de juros, que é a parte do setor de saúde, é a parte de motorista de aplicativo, motorista de moto de entrega, e também trabalho em tecnologia de informação. E, além disso, a gente teve uma expansão muito forte de alguns programas sociais. Isso não é um diagnóstico meu. Ontem, no jornal Valor Econômico, tem uma página com a matéria de como o aumento do Bolsa Família está afetando a oferta de trabalho. Todos nós aqui somos favoráveis ao Bolsa Família, é um excelente programa, só que o Bolsa Família cresceu um pouquinho. De 2003 a 2019, ele era um programa que nunca passou de 40 bilhões de reais por ano, ele é hoje um programa de 170 bilhões de reais por ano. Então, um crescimento tão rápido do Bolsa Família, em algumas regiões, afetou a oferta de trabalho, de tal forma que o Brasil tem hoje uma taxa de desemprego de 5,8%, a inflação está caindo, e mesmo com a desaceleração da economia, a gente deve terminar esse governo com a taxa de desemprego aí na casa de 7%, que é uma taxa de desemprego historicamente baixa para o Brasil. Uma realidade que nós teremos daqui para frente no Brasil, não vamos olhar o efeito da política monetária pelo mercado de trabalho. Não vai ficar claro o efeito da política monetária no mercado de trabalho, vai ficar claro nos índices de atividades, nas vendas das empresas. E essas vendas, o índice de atividade, de comércio, serviço, indústria está desacelerando muito rápido a partir de junho, mas o mercado de trabalho, a realidade do Brasil daqui para frente, é que nós teremos uma taxa de desemprego estruturalmente menor. O desemprego normal do Brasil agora vai ser algo na casa de 6,5%, 7% ou até menos, o que significa um enorme desafio para todas as empresas, todo mundo, que hoje qualquer setor econômico, em qualquer região do Brasil, está com um problema de encontrar mão de obra. E um dos grandes desafios que esse país tem, para a gente não ter um problema da falta de mão de obra afetar o crescimento, é a gente aumentar a produtividade de cada trabalhador que chega no mercado de trabalho, o que vai exigir investimento em educação e em inovação. Ô Mansur, para encerrar, eu vou fazer aqui uma pergunta simples. Muito se fala, a gente obviamente precisa fazer o equilíbrio fiscal além do que a gente está fazendo no próximo governo, qualquer que seja ele. E tem um método para isso, tem as medidas para isso. E hoje eu conversei com 4 governadores de manhã que me expressaram, né, no caso de, por acaso, eles eventualmente chegarem lá como futuros presidentes, o desejo de implementar isso e o tipo de capital humano para poder executar isso. Então, numa hipótese hipotética muito distante, quase impossível, de você se tornar ministro da Fazenda, é raro ver consensos tão grandes desse tipo, mas como é que o ministro da Fazenda conduz ou deveria conduzir essa agenda em 2027? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o presidente, qual é a fórmula para a gente poder fazer isso aí rápido e de uma maneira efetiva? E a classe política vai estar pronta para isso, na sua visão? Então, eu espero que sim, porque eu acho que vai ter uma grande demanda da sociedade, uma pressão normal para se fazer um ajuste fiscal mais claro. E não é tão difícil a gente voltar a ter um resultado fiscal que leve a dívida para uma trajetória de queda, vai levar ainda algum tempo. Possivelmente a gente só vai conseguir isso na segunda metade do próximo governo. Mas qual é a notícia boa? O mero fato de você colocar um plano consistente, que as pessoas possam ver com antecedência que a partir de 3, 4 anos a dívida pública entra numa trajetória de queda consistente, o mercado antecipa o benefício desse movimento e você tem um espaço para uma queda muito rápida de inflação e de taxa de juros. Em 2016, quando a gente começou o governo Temer, a taxa de inflação no Brasil estava 9% em 12 meses e a gente estava com juro de 14,25% ao ano. A gente estabeleceu que daqui para frente, por alguns anos, o crescimento real do gasto público federal será zero. Imediatamente a inflação caiu, a expectativa de inflação caiu. Em 2 anos e meio depois, dezembro de 2018, a taxa de juros nominal do Brasil estava em 6,5%. E a inflação tinha recuado para 3,5%, 4%. Então, o próximo governo tem esse desafio. Quando a gente fala em ajuste fiscal, não é simplesmente resultado primário, porque a carga tributária do Brasil
é muito alto. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB, da América Latina é 22% do PIB. Se a gente simplesmente aumentar a carga tributária para gastar mais, a gente vai continuar com muita inflação. O desafio do Brasil é desacelerar o crescimento do gasto. Se vem um governo que, logo no início, mostra que, daqui para frente, alguns anos, o crescimento real do gasto público vai sair muito próximo de zero, imediatamente a inflação cai, a expectativa de inflação cai e abre espaço para uma redução muito forte de juros. E um país como o Brasil, se tiver um juro nominal na casa de 7% a 8%, é um cenário totalmente diferente e esse país voa. Então é isso que você faria? Não, eu não, deixa eu no banco. Gente, muito obrigado, prazer enorme estar com vocês aqui no nosso painel, tá bom? Muito bom.